Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Então eu convido vocês para que abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, escrito pelo doutor Lucas, o Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de um anjo que dissera que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois é noite, e já vem a noite, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles no partir do pão. É domingo de manhã. 2 discípulos estão voltando da festa da Páscoa, de Jerusalém para Emaús, como o texto diz. Lugar perto. Alguns dizem que era 11 quilômetros, outros dizem que é 12, pouca diferença. E Jesus havia ressuscitado naquela manhã, e está se aproximando deles, e eles não reconhecem que é Jesus. Então, Jesus se aproxima e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Puxa assunto com eles, conversa com eles. E um detalhe interessante: o historiador Eusébio diz que Cleopas, esse que está a caminho de Emaús, seria irmão de José, portanto,
tio de Jesus. Nem o tio reconhece Jesus naquele caminho. E no verso 21, então, eles dizem: nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Eles estavam esperando um libertador político. Assim como Moisés havia libertado o povo do Egito, uma libertação política, eles esperavam, os judeus, nos dias de Jesus, que ele vinha para fazer uma libertação política também. Tirar os judeus debaixo do jugo dos romanos. E estavam completamente enganados. E agora, quando Jesus morre na cruz, eles assistem tudo lá em Jerusalém. Eles estão completamente decepcionados com o que aconteceu. A decepção é muito grande. Quando você lê João 21, por exemplo, só para ilustrar essa decepção, o texto diz no versículo 3 de João 21, que Pedro, o líder do grupo, vira-se para os demais, vira-se para 7 apóstolos que estão com ele e diz: vou pescar. Vocês estão lembrados da chamada de Pedro? Ele está pescando, Jesus passa e diz: vinde a mim, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora, passados 3 anos, com certeza Pedro não se desfez dos barcos ou do barco que tinha. Esse negócio aí não funcionou. A proposta do homem era boa, seguimos ele, não faltou nada, mas ele morreu, acabou tudo, vou pescar. E os outros 7 disseram: nós vamos contigo. O versículo 16 diz que quando eles estão caminhando e Jesus está conversando, explicando para eles, os olhos deles, diz Lucas, estavam como que fechados. Interessante essa ideia de olhos fechados, olhos que não enxergam. Quando Maria foi lá no sepulcro, também domingo de manhã, o texto bíblico diz em João 20, 15, que ela não consegue ver Jesus. E Jesus, inclusive, conversa com ela. Por quê? Ela estava chorando. Lágrimas de sofrimento, lágrimas de tristeza. João 24, 29, diz também que os discípulos não conseguem reconhecer Jesus, eles estão com dúvida se é Jesus que está conversando com eles. Maria, os discípulos, novamente, os discípulos em outro momento, eles voltaram a pescar, acompanharam Pedro, e estão pescando, passaram aquela noite inteira pescando, e lá, uma certa distância, Jesus aparece na praia, e eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Eles não conseguem reconhecer que é Jesus por causa da distância em que estão de Jesus. Em Atos 9, versículo 5, Paulo de Tarso não consegue reconhecer Jesus ali na estrada de Damasco, porque o seu coração estava cheio de ódio. Ele queria era matar discípulos de Jesus. Estava indo para Jerusalém a fim de fazer isso, matar cristãos. Não consegue ver. E aqui no texto diz também, eles não conseguem perceber que é Jesus que está com eles, porque eles estão tristes, diz Lucas. Estão muito tristes.
E Jesus diz no versículo 25, como vocês custam a entender. 3 anos Jesus pregando, explicando que ele era o prometido, o anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Leia o Velho Testamento, leia a mensagem de todos os profetas e você vai ver, todos os profetas anunciam Jesus. A mensagem deles é canalizada para Jesus. E então aparece o último profeta, ou o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. Quando ele vê Jesus, ele aponta e diz, aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então Jesus volta lá em Êxodo, e começa a explicar, desde Moisés, as Escrituras para aqueles 2 homens. Eles não reconhecem a presença de Jesus, porque não conheciam a palavra. Não conheciam o que Deus havia preparado para a nossa salvação. Uma pergunta. O que está impedindo você, hoje, de reconhecer Jesus como seu Salvador? Você está triste? Você está em dúvida? Você está distante de Jesus? Distante das coisas de Deus? Eu espero que não. Mas quem sabe, por algum acontecimento, por causa de alguma pancada que a vida deu em você, você está com ódio de Deus. Você está com raiva desse tal de Jesus. Isso já aconteceu com pessoas. Acabei de citar aqui para você. E repito a pergunta. O que impede você, hoje, de reconhecer Jesus como o seu Salvador? O que impede? Você sabe o que impede. Você sabe a distância que você está de Deus. E você sabe que para se aproximar de Deus, só Jesus para ajudar você e fazer isso. E você andar com Jesus, andar com Deus aqui nessa vida e estar com Deus na eternidade. Que essa Páscoa, que esse domingo de Páscoa, não seja apenas mais um domingo, mais uma Páscoa, mais uma celebração. Jesus morreu sexta-feira, vamos fazer silêncio, não vamos ouvir rádio. Amanhã, mais silêncio ainda. E domingo a gente lembra que ele ressuscitou, tudo bem. E fica por isso. Vamos aguardar a próxima Páscoa. Eu queria dizer a você que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus na sua vida, que o Espírito Santo pode revelar a você nessa Páscoa, nessa manhã, nesse culto, o que ele veio fazer neste mundo. Ele veio para dar significado à nossa vida. Nos últimos momentos, se despedindo, ele diz para os apóstolos: eu vim do Pai antes da cruz, e estou voltando para o Pai. Você sabe de onde você veio? Quando você morrer, você sabe para onde você vai? Você não vai viver 80 anos. Você não vai viver 60 anos. Você não vai viver 45 anos. Vida, o sopro de Deus em nós, lá no Gênesis, é Deus em nós, o Espírito. E a Bíblia diz que o nosso Espírito é eterno.
não é limitado por este tempo de anos que podemos contar. Não. É eterno. Então, a pergunta: onde você vai passar a eternidade? E lendo aqui, eu fiquei impressionado. Fui ler mais alguns escritos de Eusébio, e ele tem alguns argumentos para dizer que Cleopas era irmão de José. E me veio muito forte no coração, irmãos, tio, próximo, família, e não reconhecia Jesus. Nossas famílias estão cheias, estamos cheios de parentes que estão próximos de Jesus, mas não andam com Jesus. Não tem ainda Jesus como o seu Salvador. E no versículo 16 que nós lemos, Lucas diz que os olhos deles, no início da conversa, no início da caminhada, estão impedidos de reconhecer Jesus. Interessante. Os olhos impedidos. Agora, lemos o versículo de número 31, depois do encontro, depois de Jesus entrar, eles estão assentados à mesa e estão participando de uma refeição, um jantar ali, já é noite. O verso 31 diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Olha que milagre. Milagre, quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente passa a ver espiritualmente. Não conseguiam ver, tristes, acabados, decepcionados. Mas quando Jesus senta à mesa, quando eles têm Jesus frente a frente, os olhos se abrem, eles entendem. Por isso que Jesus disse durante o seu ministério: eu sou a luz do mundo. Antes de encontrarmos Jesus como nosso Salvador, nós estamos, diz a Bíblia, andando nas trevas. Então os olhos deles foram abertos. E no versículo 31, um dos homens diz para o outro: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? E o coração arde tanto, a alegria é tanta. E aqui, irmãos, vem a grande lição para a igreja hoje. Eles largam a mesa, eles deixam o jantar, é noite, e voltam correndo 12 quilômetros para Jerusalém, para dizer lá: Jesus está vivo, Ele apareceu para nós. A gente continua correndo, irmãos, para anunciar que Jesus está vivo. Na Páscoa, a igreja tem que responder essa pergunta. Os crentes precisam responder essa pergunta. O seu coração arde por Jesus? Hoje à noite, quando você estiver orando e se preparando para a segunda-feira, você está orando, você está de joelhos, você diz: Senhor, esta semana eu vou anunciar que Tu ressuscitaste. Senhor, essa semana eu quero falar de Jesus para aquele amigo. Eu quero telefonar para aquele parente lá no Brasil e anunciar que Jesus ressuscitou. Irmãos, nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, recuperar esse fogo no nosso coração, que ao longo dos anos tem se tornado uma fumaça apenas. E que para isso, irmãos, Deus nos dê da sua graça. Eles voltam correndo. Jesus está vivo. Nosso coração arde, irmãos, para anunciarmos esta palavra.
Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que nós precisamos servir, que Deus conta com você para a expansão do reino, para que outras pessoas encontrem Jesus como Salvador, como você encontrou. Você não é feliz? Crer na ressurreição? Saber que um dia você vai estar com Jesus? E você está guardando essa mensagem para você. Apenas. Pense nisso, irmão, nessa Páscoa. Jesus ressuscitou e nós precisamos anunciar isto. O João 20, saindo de Lucas, porque João e Lucas tratam do mesmo assunto, diz em João 20, verso 5, que ele se curvou, Pedro e João vão correndo lá no sepulcro, e Pedro se curvou e olhou para dentro. João 20, verso 5. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, atrás de João, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Meus irmãos, aqui tem toda a ligação, todo o significado com o que eu acabo de falar, que nós precisamos anunciar a crucificação. Na Palestina, naqueles tempos, o fazendeiro era servido. Almoço, jantar, ele era servido. Quando ele tinha terminado a refeição, ele pegava o lenço de pano que ele havia usado para limpar as mãos, para limpar a boca, pegava aquele lenço e jogava em cima da mesa. Era o sinal para os empregados que ele havia acabado de jantar. Podiam tirar a mesa. Quando o dono da casa pegava esse lenço e dobrava ele, colocava do lado do prato dobrado, ele estava anunciando para os funcionários que ele não tinha acabado ainda, que ele iria voltar. Não tinha acabado ainda. O lenço de Jesus dobrado anuncia, nos avisa, nos adverte que precisamos continuar realizando a obra. Corações que ardem para anunciar que Jesus ressuscitou. A obra ainda não terminou. Continuem. E termino com o verso 29, que é um versículo maravilhoso do texto, que me toca profundamente, e convidam Jesus para jantar, e Jesus diz, não dá, fez como quem ia mais adiante, não aceitou em princípio o convite, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Qual é a lição aqui, irmãos? Qual é a verdade aqui, meu amigo? Fica conosco esta noite, porque o dia já está findando. Fica conosco, Senhor. Jesus só vai entrar na sua vida, Jesus só vai entrar em sua casa se você convidar. Ele não arromba, ele não força, ele não derruba a porta da sua vida, do seu coração. Ele só entra se você convidar. O poeta disse que o nosso coração tem uma fechadura
que só abre pelo lado de dentro. Você que precisa acionar essa fechadura, abrindo o seu coração para Jesus entrar. Fica conosco, Senhor. Você tem feito essa oração? Você quer fazer essa oração? Convide Jesus para entrar em sua vida. E Ele entra. Ele entrou. E se revelou àqueles homens. E eles entenderam. E eles que eram cegos espirituais, passam a ter vista espiritual. E voltam correndo e anunciam, Ele ressuscitou. Mas primeiro precisa ter um encontro com Jesus. Tá bem? Precisa você abrir o seu coração para Jesus. Aí o seu coração vai arder. E aí você vai sair de noite, vai correr 12 quilômetros ou mais para anunciar Jesus. Olha aqui, irmãos, o desafio para a igreja, para nós, indo no dia a dia, anunciar que Ele ressuscitou. Não baixe a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, é maravilhoso saber que Tu és o único Deus. Único Deus. E é maravilhoso saber, Pai, que Tu conheces o coração de cada um que está aqui hoje de manhã. Tu conheces. Tu sabes, ó Deus, daqueles que Tu estás perto, ó Pai, mas eles não te convidam para entrar na vida deles. Tu sabes, ó Pai, daqueles que estão celebrando a Páscoa sem entender o significado dela. Tu sabes, ó Pai, daqueles que já te aceitaram e vibram, estão aguardando a Tua volta. Ó Senhor, isso é maravilhoso, Tu conheceres, Tu saberes todas as coisas. Nós rogamos agora, ó Espírito Santo, que está entre nós, toca em vidas aqui, Senhor. Salva vidas nessa manhã. Aquele amigo nosso, aquele parente nosso que está aqui, está com seus olhos impedidos de ver Jesus. Essa é obra do Espírito e nós, como igreja em um só coração, clamamos por esse nosso querido. Salva, Senhor Deus, ministra salvação. Nós te rogamos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.